Olá! Esses versos são de um poeta que, em simples palavras, revela a força da história do seu povo, o qual se tem registro desde o início do século XVIII. Os Balatiponé-os Mutina são indígenas que habitam na região de Barra do Bugres, interior de Mato Grosso. Antigamente eram chamados de barbados por usarem barbas em sinal de orgulho. Também eram descritos como agressivos e violentos por impedirem a invasão do seu território. A pacificação com os homens brancos deu-se em 1911 por meio de Marechal Rondon, que fez o governo da época demarcar aquelas terras como posse dos indígenas. E mesmo assim, o grupo continuou a ser exterminado. Na década de 70, o antropólogo Darcy Ribeiro chegou inclusive a achar que o povo estava extinto. Lê do engano. Ele ainda vive e resiste, e é parte indissociável e indelével da identidade nacional. O programa de hoje é totalmente dedicado aos povos originários. Nós temos o prazer de receber o poeta indígena Balatiponé-o Mutina, graduado pela Universidade do Estado de Mato Grosso em Línguas, Artes e Literatura, pós-graduado em Educação Escolar Indígena e professor efetivo da rede estadual Márcio Monzilar Corizamay. Olá, Márcio, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar conversando conosco. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com você, com a história do seu povo, afinal de contas, são os nossos ancestrais. Na minha língua, boa tarde. Agradecer primeiramente o convite, né, da emissora, da Laura Campos, para estar participando hoje desse programa maravilhoso. Estamos aqui, então, para ter essa conversa, né? Márcio, eu confesso que eu nunca imaginei conhecer um indígena artista, poeta, mestre em estudos literários e também que trabalhasse com educação. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, da sua vida e como é que você chegou até aqui. Na verdade, o meu gosto, né, pela palavra escrita, ela começa a partir da minha alfabetização, né? Na escolinha da minha aldeia, quando eu comecei na alfabetização, comecei a entender o que significava as letras, então foi um universo, outro universo que eu descobri, né? E aí, então, comecei a devorar livros, né? Gibis, revistinhas a princípio, né? E aí, na minha adolescência, eu comecei a escrever poemas. Tanto na verdade, era uma brincadeira, né? Eu escrevia mais por diversão, né? Teve uma vez que eu escrevi um poema, eu acho que foi na sexta série, né? E aí eu mostrei para a professora e ela leu e falou: de onde que você copiou isso? E eu fiquei bastante chateado, né? Porque eu tinha feito aquilo. E então esse gosto foi se intensificando cada vez mais. Comecei a ler os autores, né, da literatura brasileira e comecei a tomar gosto pela literatura, né? E aí, a partir da minha conclusão do ensino médio, fiz o vestibular da Universidade do Estado de Mato Grosso e consegui ser aprovado, né? Então, aí, na conclusão do curso, eu optei pela área de Línguas, Artes e Literatura, né? Que sempre foi uma paixão muito grande, né, pela literatura, enfim, pela linguagem, pela língua indígena também. E isso foi cada vez mais intensificando. E aí eu comecei a escrever de forma mais, vamos dizer, mais sistematizada, mais séria mesmo, né? A questão dos textos poéticos. Nós vamos falar um pouquinho mais dos seus textos mais para frente, mas antes eu queria conversar um pouquinho, saber um pouco mais do seu povo, porque no texto de abertura do programa eu quis mostrar que desde o século XVIII já há relatos sobre a existência do povo de Mutina. A gente sabe que os povos originários, também chamados indígenas, estão no Brasil desde antes do descobrimento, mas ainda são desconhecidos para a maioria dos brasileiros. Então eu queria que você, Márcio, contasse para quem está nos assistindo agora quem é o povo de Balatiponé-o Mutina. Qual o significado dessa palavra, né? Eu queria saber um pouquinho mais da história do seu povo. Sim.
O povo, na verdade, é Balatiponé, né? Balatiponé Mutina é o nome da qual nós nos autodenominamos, né? É, o não indígena, ele deu o nome de Mutina, né? Que ou também a gente, no passado, foi conhecido como índios barbados também, né? E nós temos uma história muito triste com relação ao contato com o não índio, né? Como você disse, a partir do século XVIII, principalmente na região onde eu moro, as expansões do territorial, né, de ocupação territorial do Mato Grosso, ela chegou na nossa região, né? E aí houveram diversos conflitos, né, com com essas pessoas que começaram a transitar naquela região, né? Principalmente na questão da mineração, né, atrás de ouro, prata, diamante, e depois houve a questão da madeira, também retirada da madeira, e mais, é, mais para cá também é, houve, então, a questão da retirada do vegetal da poaia, né, do pé, Cacuanha que fala. Então, todos esses períodos eles foram muito violentos para o meu povo, né? Que dizimou praticamente toda a população e a partir daí a gente teve perdas culturais muito grandes, né? E, e então, a gente tem um longo período de silenciamento da nossa cultura, da nossa língua, das nossas práticas culturais, e aos poucos nós fomos retomando. Apenas a partir da década de 1980 que isso foi se fortalecendo com o trabalho entre a comunidade, as lideranças, os professores, né, os anciões também. A partir disso que a gente começa a retomada da ressignificação da nossa cultura, da nossa língua, né? Ô Márcio, você acabou de citar que o seu povo era conhecido como barbados, né, por possuir barbas naturais ou postiças que faziam de pelo de macaco do macaco bugio e também ou do cabelo das mulheres. Existe algum significado especial para isso? Olha, na verdade isso vamos dizer, é um é uma estética, né? É uma estética do próprio povo, né? Que cada povo indígena ou cada povo, né, do mundo ele constrói o seu conceito de beleza, né? Então, pro homem, Palatiponé era bonito ter barbas, né? Tanto é que quando o homem ficava mais velho, ele então usava as barbas postiças. Mas é uma questão assim, de estética mesmo, né, do homem. Você falou muito da sua região, mas na resposta você não falou qual região, mas eu vou falar aqui que, né, vou citar para os telespectadores, porque um dos atrativos turísticos, né, em desenvolvimento aqui em Mato Grosso é Barra do Bugres. Então é aí que a terra indígena, que a sua terra indígena fica. Então fica localizado ali entre o Rio Bugres e também o Rio Paraguai. Eu achei bem interessante, né, conhecendo um pouquinho, eu achei muito interessante saber que num local onde tem uma beleza cênica de fauna e flora, de um ecossistema de transição entre o Cerrado e a Amazônia, a gente pode encontrar um povo que busca a valorização da cultura junto com o desenvolvimento sustentável do território. E eu fiquei curiosa, como é que isso acontece? Sim, isso a partir de vários anos atrás, a gente já vem discutindo, né, a questão principalmente da ocupação territorial, né? E antes a gente morava apenas na aldeia Almutina, que a gente chama de aldeia central, que fica próximo à Barra do Bugres, né, cidade de Barra do Bugres, a 15 quilômetros, né? E com o passar do tempo, esse local ele ficou muito, vamos dizer, já não dava mais para se fazer, né, ali muita coisa, né, criação de animais, roças. E aí, mas a gente sempre estava discutindo a questão da ocupação do território. E a partir de alguns anos atrás, né, as famílias começaram a se mudar para outros locais, né?
muitos desses locais, no passado, já tinham sido aldeias. Então, foram apenas reocupadas, né, por essas famílias, e esse processo ele se intensificou, principalmente com a questão da pandemia, né, que obrigou as famílias a se retirarem para se protegerem, não proteger a sua família, os seus filhos, enfim, por conta da pandemia. Mas, e aí, justamente por causa disso, a questão da sustentabilidade ela ganhou força, né? Porque em cada local desses, cada aldeia, as famílias elas trabalham com uma atividade agrícola, uma atividade de fabricação de artesanato. Então, são sempre práticas buscando a sustentabilidade, né, com preservação ambiental, enfim, buscando gerar também rendas para as famílias, né? Ô Márcio, o que significa ser um indígena para você nos dias de hoje? Olha, eu acho que ser indígena, ele é bastante complexo, né? Porque hoje a gente precisa dominar os nossos conhecimentos tradicionais, os conhecimentos que foram repassados dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, mas também hoje nós precisamos dominar também os conhecimentos do não índio, né? Dominar a ferramenta da tecnologia, né? Eu apanhei um pouco aqui para fazer o Skype funcionar, mas consegui, né? Quer dizer, se eu não saber usar essa ferramenta, eu não comunico com o mundo. Então, é importante a gente também ter esse conhecimento, né? Para a gente levar a nossa palavra, né? Levar a nossa narrativa, levar a nossa história, né? A história contada por nós, a nossa versão da história, portanto, outra história, né? E não aquela que foi contada pelo colonizador. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre a sua cultura, as pinturas, as artes, as danças no próximo bloco. Márcio, no bloco anterior, você nos contou que usar a barba era uma questão de estética. E aí, pesquisando mais um pouquinho sobre o tema, eu descobri que cada agrupamento indígena, ele tem sua própria teia cultural, né? Cada um tem o seu próprio conjunto de deuses, de valores, de crenças. E aí eu confesso que é um pouquinho difícil para nós, não indígenas, entender sobre isso. Então eu gostaria que você contasse qual é a crença do seu povo, quais são os deuses da sua religião, um pouco mais nesse setor da religião. Sim. Como eu disse, né, a questão da religiosidade indígena era bastante complexa, né, e totalmente desconhecida, né, totalmente desconhecida pela sociedade, né, brasileira, pela sociedade, enfim, de modo geral, né. Dentro do nosso povo nós acreditamos naquele que é o ser superior de tudo, né, que é o ser de onde que nos criou. E esse ser é o Raipupu, né? Que seria o equivalente a Deus, né? Para os cristãos, né? Foi a partir dessa divindade que nós nascemos, e foi essa divindade também que criou outros povos indígenas e também os não índios, né? Então essa é a base, né, do nosso surgimento, né? E a partir daí, então, surge as plantas, surgem os animais, enfim, tudo que existe no mundo, né? E então nós temos dentro da espiritualidade, não vou dizer nem religiosidade, né? Mas espiritualidade indígena, Bala de Poné, a gente vive sobre três esferas, né? Três esferas, que seria esse mundo, né, mundo das águas, né, mundo dos seres das águas. A gente é muito ligado às águas, por isso que a gente usa pinturas corporais que homenageiam os seres das águas, os peixes, né. Aí nós temos também a ligação com os seres terrestres, né,
seriam os animais, por isso que a gente usa, né, esses adornos, né, cocários ou colares de dente de animais, né, e também a parte celeste, né. Então, é uma espiritualidade onde a vida ela não acaba com a morte, ela não acaba com a morte, simplesmente você é enterrado e ali acaba, não. A gente, a gente sempre é uma continuidade. Como é que acontece essa continuidade? Principalmente a partir dos rituais, né? A partir dos rituais, a partir dos cantos, das oferendas que nós fazemos, das bebidas, comidas tradicionais. São momentos onde a gente revive, né? Onde os nossos ancestrais eles se tornam vivos, estão ali conosco para festejar, para comemorar, ou também momentos de luta, né? De luta, de conflito, enfim. É sempre um reavivamento, né? Então não é algo linear que tem um cíclico, né? A nossa espiritualidade. Na Igreja Católica e Evangélica, nós temos os ritos de casamento, batismo, Santa Ceia. Vocês também têm algo parecido? Porque, se não me engano, o povo de Umutina tem uma maneira especial de celebrar seus rituais religiosos. É isso mesmo? Sim, isso no passado ele foi muito bem marcado, né? Muito bem definido, né? Então a criança nascia e ela já passava por um ritual, que era a questão da proteção do corpo, né, de passar o urucum no corpo, o genipapo, né, ganhava presentes que geralmente eram arcos e flechas, né, dos pais e dos parentes próximos. Né. E por que passava genipapo? Para fortalecer o corpo, né, para espantar os maus espíritos também, né, sim. E na puberdade também tinha esse ritual, né? No casamento também tinha todo o ritual. Enfim, mas hoje a gente está buscando retomar isso novamente, né? Com fortalecimento, ressignificação cultural e valorização dos nossos conhecimentos, né? Mas, como eu disse para você, tudo isso se perdeu, né? Ao longo do nosso contato com a sociedade envolvendo por conta de toda a violência que houve no passado, né? Eu ainda quero saber mais um pouquinho do seu povo, então eu li uma outra coisa que eu gostei bastante, que foi saber que o ritual do culto aos mortos do seu povo era uma das manifestações mais importantes. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse ritual, por que ele era o mais importante, como é que acontecia. Sim. O ritual ele se chamava Adoé, a gente pode falar Adoé ou Aloé, né? E seria como um ritual de culto aos mortos, né? Mas na verdade não se comemorava apenas a homenagem aos mortos, né? Como eu disse para você, sempre é um movimento cíclico, né? Esse ritual ele acontecia sempre na época da colheita do milho, né? Da colheita, do amadurecimento do milho, até por conta da questão da alimentação. Então, dentro desse período, muita alimentação teria que ser preparada, teria que ser servida para as pessoas, né, para os dançarinos, para as famílias, enfim, que toda a comunidade ela estava envolvida dentro desse ritual. Então, por isso se fazia na época da colheita do milho. E aí era um ritual grande mesmo, de duração de meses, 3 meses aproximadamente, né? Onde eram executados 17 rituais de verdade, né? Rituais que duravam um dia, rituais que duravam uma semana, e aí dentro desse ritual havia a colheita, né, dos produtos agrícolas, pesca, caça, enfim, então, invocação mesmo de espírito, homenagem aos espíritos, né, dos animais, dos peixes. Então, era um ritual bem grande, bem complexo mesmo, que envolvia toda a comunidade.
E a parte da pintura, você falou que vocês são muito ligados à água, pintam bastante peixes. Como é que se dá essa pintura nos corpos? Sim, a pintura corporal é uma linguagem, né? É uma linguagem que está presente, né? Não só no nosso povo, mas como todos os povos indígenas do Brasil, né? É uma forma de comunicação. Então, dentro do nosso povo, o homem ele tem um tipo de pintura, um padrão de pintura, né? A mulher solteira, jovem, ela tem também um tipo de pintura diferente. A mulher casada já vai ter outro tipo de pintura. É sempre, como eu disse, né, sempre ligada a essa espiritualidade, né, a divindade dos animais. Principalmente, por exemplo, o homem, ele tem a pintura do tamanduá, tamanduá bandeira, né? E também do peixe, né? A mulher já da cobra e, e do peixe pintado, peixe caixara também, né? E por aí vai. E qual é a relação do tatu ou da caixara com o homem e com a mulher? Tem sempre essa relação de, por exemplo, tamanduá bandeira, essa questão da força, né? Da garra, que o tamanduá tem, principalmente na questão se ele abraça alguém, ele não vai soltar, né? Enfim, como é que a questão do peixe, a agilidade, né, que o peixe tem, né? A destreza, enfim, tudo isso. Sempre algum simbolismo, né? Alguma característica do animal que aí simboliza no corpo dos indígenas. E quanto tempo que fica cada pintura? Olha, cada pintura, geralmente ela dura uma semana, né? Uma semana e aí e a pintura vai saindo, né? Mas aí se a gente quiser permanecer com ela, passa novamente e continua, né? O não indígena, às vezes a gente faz uma ideia muito diferente, né, da realidade. Acha que às vezes o índio não gosta muito de trabalhar, não entende de tecnologia. Então eu estou esmiuçando porque a gente se surpreende com a realidade que está aqui na nossa frente e a gente não faz ideia de como ela seja, como ela é. Sim, exatamente, né? Acho que no passado a gente tem mais forte a questão da educação indígena, né? Que a gente tem esses dois conceitos, né? Educação indígena e educação escolar indígena. No passado funcionava a educação indígena e funciona ainda hoje, né? Na verdade, é o seguinte: a mulher, né? A mulher, a, as mulheres anciãs, as mães, as avós, elas eram responsáveis pela educação das crianças, das meninas, né, do sexo feminino, né? E os avós, os anciões, os tios mais velhos, os irmãos mais velhos, eram responsáveis pela educação do menino, né? Do jovem, né? E o que a mãe ensinava, né? Ensinava a fazer a alimentação, ensinava os trançados, os adornos, ensinavam história, os mitos, as narrativas míticas para as meninas. Então era tudo isso. Ensinava a tecelagem. Já o homem não. O menino, né, aprendia a pescar, a caçar, a fabricar armas, a plantar, a preparar a mata, né? Tudo isso. Então, trabalhos muito bem definidos, né? Que a gente chama de educação indígena, aquela que vem de casa, né? Desde casa, de quando a criança nasce. E que ainda existe hoje, né? E aí, na atualidade, a gente tem a educação escolar indígena, né? Que é onde a escola, já institucionalizada, tudo mantida pelo governo, seja municipal, seja estadual ou federal, onde a gente também traz todos esses conhecimentos para dentro da escola, para isso não se perder.
Voltamos com mais um bloco do programa Laura Campos Entrevista, hoje também recebendo um indígena, mas desta vez um poeta e mestre em estudos literários, Márcio Monzillar. Ô Márcio, eu li a sua tese de mestrado, né, e eu vi que da sua dissertação você falava que a aproximação entre o homem branco e o seu povo foi muito difícil, principalmente por causa da língua. Os índios eram muito bravos e eles resistiram com essa aproximação. Afinal de contas, ser indígena não se resume a uma língua, a uma única língua. E, portanto, mesmo tendo exterminado a língua de Umutina, não resultou no extermínio do povo. E aí o homem branco ele teve que se valer de várias técnicas de aproximação, como colocar alimentos ou ferramentas para aproximar da população indígena. Como é que se deu esse? Não foi um choque cultural essa aproximação? Sim. Na verdade, tudo isso vamos dizer, é um projeto de dominação muito bem calculado, muito bem sistematizado pelo governo da época, né? Que acontece em processos, né? Esse contato, né? Essa política, né, de aproximação. Quem era responsável pela essa política de aproximação dos povos ainda não contactados era o SPI, né? Que era o Serviço de Proteção aos Índios, né? E aí depois que veio a FUNAI, né? Antes era o SPI. E ele tinha toda uma prática, né, um sistema de aproximação. Primeiramente, era essa questão de atrair os indígenas, colocando alimento nas estradas, colocando ferramentas, para atrair a curiosidade deles, né? E aí, atrair a atenção e daí, ir mais para frente, conseguir agrupar os indígenas em aldeias, né? Em aldeias, porque o nosso povo, originariamente, ele é nômade, né? Ele era nômade, quer dizer, ele fazia roças num lugar e aí depois teria que fazer para outro lugar, e então era uma mudança constante, né? E a partir disso ele é obrigado a viver em aldeias, né? Quer dizer, o nomadismo acaba. E aí, então, tem também a questão da língua portuguesa, introduzida a língua portuguesa. Mais tarde, a escola também, a construção de escolas, mas tudo dentro de uma prática de dominação, de colonização, né, que acontece. Mas também, por outro lado, há sempre a resistência, né? A resistência de você defender esse território, defender a sua língua, defender a sua cultura. No nosso caso, é o silenciamento. E o silenciamento ele vem como resistência, de você parar de fazer aquilo, preservar, deixar preservado, né? Mesmo que seja um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho da língua, um pouquinho dos conhecimentos, para mais tarde ser repassado para os jovens para acontecer esse reavivamento, né? Então, mais ou menos, né, é isso que acontece, né? E aconteceu com o povo, com o nosso povo balatiponã. E ainda, lendo um pouquinho, né, sobre a sua dissertação, eu fui também capaz de perceber o quão doloroso e quão fatal foi o contato frequente do homem não índio com o povo de Umutina. A partir dessa troca rotineira entre homem branco e indígena, vocês, infelizmente, o povo conheceu toda uma sorte, né, de doenças como sarampo, gripe, pneumonia, chegando, como você mesmo disse, a próximo de ser extinto. Por que vocês consideram esse contato tão mortífero para o seu povo? Primeiramente, ele é mortífero porque, como eu disse para você, né, ele faz parte de uma política do governo da época, né, que era justamente essa. O extermínio dos povos indígenas para domínio territorial, né? Na verdade, é uma briga territorial ali. É o governo tentando ocupar os seus espaços e os povos indígenas defendendo seu espaço tradicional de
de habitação, né, de ocupação territorial, né? Primeiramente é isso, né? Mais tarde, ele é mortífero porque a introdução é uma luta desigual, né? Enquanto os povos indígenas, nós, né, aí também, a gente tem na mão o arco e flecha, a espada, enfim, o homem ele tem a arma, né, a arma de fogo. Mais tarde, isso não conseguindo fazer esse domínio, mais tarde ele introduz as doenças, principalmente o sarampo, onde o povo mutina ele não tinha defesa do seu corpo contra essas doenças. Então, por exemplo, uma simples gripe dizimava muitas pessoas, né? O corpo ele não reagia, ele não tinha como reagir e não tinha como era uma doença nova, não tinha uma medicação tradicional para aquilo, né? Então é sempre uma luta, né? Um combate desigual. E atualmente, como é que você percebe o contato, né, dos não índios com os indígenas, né? Quais caminhos que se dão esse contato? Quais as consequências que você percebe, né, de imediato, assim, para a gente falar sobre os mais jovens? Sim. Aí a mudança ela é inevitável, né? As culturas, as línguas, né? Elas mudam, elas se ressignificam, né? Elas ganham novo significado. E aí, com o contato com a sociedade envolvente, sociedade brasileira, né? Hoje a gente vive, né, dentro de um outro sistema, né? Queira a gente queira ou quer não, né? Mas a gente é, de alguma forma, obrigado a viver com isso, né? E conhecer, dominar, né, interagir com esse sistema, ele é necessário, né? Por isso os mais jovens, eles precisam estudar, né? Precisam falar a língua portuguesa, dominar a língua portuguesa escrita, falada, a tecnologia, como eu te falei, né? Porque a gente está em constante contato, né? E a gente precisa fazer documentos, né, para os setores que nos atendem, seja o setor da saúde, o setor da educação, enfim, os órgãos ambientais, tudo isso a gente precisa comunicar e a gente comunica através da língua portuguesa. Só para você ter uma ideia da complexidade que hoje é o meu povo e a aldeia, as aldeias onde eu vivo. Nós temos a presença hoje de 17 etnias, aliás, de 11 etnias, né, contando com a Umutina, e essas etnias, elas, ao longo do tempo, elas foram vindo, né, e hoje é muito miscigenado, né, a geração mais nova, geralmente, elas são a mistura de 2, 3 etnias. A gente também tem a presença de não indígenas hoje, casados com indígenas que moram na aldeia, né? Então, é uma grande mistura, mas o que a gente internamente, como povo, Balatiponé decidiu? Não, todos nós vamos nos assumir como Balatiponé, né? Para a gente se fortalecer, né, politicamente, culturalmente, diante da sociedade envolvente e também diante de outras etnias indígenas. Então, é mais ou menos isso mais ou menos dessa forma que funciona, né? Se no passado os povos originários indígenas eles sofriam assédio sobre suas terras apenas por via terrestre ou presencial, com a internet houve uma ampliação das possibilidades de contato e troca cultural entre os não-índios do mundo inteiro e o povo de Umutina. Como é que você percebe essa digitalização na vida da aldeia, né? De que maneira a internet afetou o dia a dia? Você falou que, de um certo lado, foi bom, porque, afinal de contas, você mesmo conseguiu conectar o Skype, mas você acha que, com a tecnologia, a geração mais jovem, ela perde um pouco a cultura dela, fica mais para a cultura do não-índio?
como eu disse, hoje a gente vive nesses dois mundos, né? E o que eu vejo, né, uma opinião muito particular minha, né? Que eu vejo, se os jovens, isso já começa desde criança, né? Se a criança, se o adolescente, o jovem, ele dá mais importância para para os, enfim, tudo aquilo que não é nosso, né? Aquilo que é nosso vai acabar se enfraquecendo e até sendo esquecido, né? Porque só vive aquilo que é fortalecido, que a gente faz, né? Que tem significado da nossa cultura, né? É isso que permanece, né? Se o jovem, se a criança deixa de fazer isso, ela vai acabar esquecendo, isso vai se acabar sendo esquecido, né? Mas, por isso, justamente por isso, tem sido uma grande preocupação, principalmente da parte, né, dos caciques, da liderança, dos professores, da escola de um modo geral, o fortalecimento, a divulgação dos nossos conhecimentos, né? A tecnologia, né, o conhecimento das ciências ocidentais, por si ela não é ruim, né? Ela não é ruim porque também ajuda a gente até a gente mesmo a ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque a gente está em outros tempos, né? Então isso ajuda, mas sempre dando maior prioridade, né? Maior incentivo dentro dos nossos conhecimentos, né? Porque também a tecnologia em si não é ruim, né? Eu estou aqui, mas eu estou com meus adornos tradicionais, estou falando em língua portuguesa, né? Para ser entendido mas eu estou aqui trazendo elementos da minha cultura e que se eu estou aqui desse jeito é porque eu tive pessoas, né? Pessoas, professores, os meus pais, os anciões, que que me influenciaram, que me incentivaram a ser assim como eu sou hoje, como eu me apresento, né, à sociedade de um modo geral. Para a gente terminar esse bloco, eu fazendo o meu dever de casa, eu li que o assédio evangélico ele é constante e incessante sobre os povos originários. Infelizmente, uma realidade de vida dos povos de Mutina. Como é que você analisa esse assédio dos missionários evangélicos nos indígenas? Isso não é danoso para a identidade cultural? Dentro do mecanismo de dominação que eu havia falado, né, atrás, também houve a questão da religião, né? Que você tem a introdução da religião católica como mecanismo de dominação também. Mas isso não acabou, né? Isso ainda existe nos dias de hoje. Antes, se os missionários, né, eles vieram com a cruz e com a espada, hoje eles têm formas muito mais sutis de dominação, que é a dominação da cabeça, a dominação da mente, né? Que é você falar que uma divindade sua, né, é um demônio, é alguma coisa que te faz ser ruim, né? E isso tem se tornado cada vez mais forte, né, dentro da minha comunidade, dentro da minha aldeia, né? E isso tem sido muito discutido, né? Até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. Por exemplo, dentro da aldeia Mutina, dos tempos atrás, né, houve uma reunião muito grande para decidir se ali poderia ser construído templo evangélico, né? E aí a maioria da comunidade decidiu que não pode haver templo evangélico. Claro. Isso não é uma proibição de grupos, de famílias, enfim, que são evangélicos de fazerem o seu culto, né? Até porque hoje a gente também é um cidadão brasileiro como qualquer outro, e aí está escrito na Constituição que nós somos um país
todos têm o seu, podem escolher a sua religião que quer seguir, né? Então, de um certo modo, acaba, né, que as pessoas, elas são livres para escolher, né? Mas isso muito bem refletido, né? Refletido pelas pessoas, o quanto isso pode ser prejudicial, pode ser benéfico, né? Sempre dentro de muita reflexão, né? Vamos para mais um intervalo comercial. Já já nós estamos de volta para conhecer mais um pouquinho sobre a cultura dos povos indígenas Balatiponé-Mutina. Ô Márcio, você disse no começo do programa que a população, né, foi quase praticamente dizimada. Então hoje, qual a principal ameaça, qual a principal dificuldade que vocês veem, que vocês estão tentando refazer a comunidade? Qual é a principal ameaça hoje para a comunidade no sentido de repovoar a sua tribo, o seu povo? Olha, eu acredito que hoje a principal dificuldade é a sustentabilidade, né? A sustentabilidade, porque, como eu te falei, o tempo muda, né? A cultura muda, enfim, e hoje a gente queira ou quer não, nós precisamos do dinheiro para poder sobreviver, né? Hoje a nossa aldeia, ela tem energia elétrica, as pessoas, né, elas compram na cidade e precisam, no final do mês, precisam pagar as suas contas, as pessoas precisam de roupa, precisam de calçado, precisam de medicamento, enfim, precisa de materiais agrícolas para poder plantar alguma coisa, precisa de semente, enfim. E com isso, a gente tem todas essas dificuldades de recurso financeiro mesmo, né? E hoje a FUNAI está muito enfraquecida, né? Ela que dava um suporte grande no passado para essa atividade, principalmente agrícola. Hoje ela já não ajuda mais em nada, né? Então, é essa questão da sustentabilidade, né? Sustentabilidade porque muitas famílias, né, dentro da aldeia Ocutina ou de outras aldeias, elas têm saído fora para a cidade trabalhar em busca de emprego. E as pessoas chegando na cidade, elas têm, na verdade, um subemprego, que só é o mínimo, né? O mínimo para sobreviver. Então, a população ela vai diminuindo, né? Dentro da aldeia. E isso é muito prejudicial, porque prejudica, né? Prejudica a cultura, prejudica a língua, traz problemas sociais, né? De drogas, de violência, enfim, de tudo mais, e isso tem sido acho que é o desafio maior, né? Desse justamente, da gente, dentro das nossas próprias aldeias, dentro do nosso próprio território, ter alternativas econômicas sustentáveis, né? Que façam com que a gente tenha uma qualidade de vida e que essas famílias permaneçam nesses locais, vivendo, né? Vivendo a sua cultura, os seus costumes. Você também disse que hoje a aldeia ela já tem indígena com não indígena, eles se casam, se misturam. Então essa repovoação, essa nova geração não vai ser, já vai estar misturada, né? Não vai ser totalmente não indígena. E aí, como é que vocês vão fazer para passar de geração para geração a cultura, uma vez que tem essa miscigenação? Sim, é justamente por conta disso que nós, né, há alguns anos atrás, nós fizemos esse acordo, né? Acordo de todas as pessoas, né, que nascem na aldeia Mutina, ou enfim, dentro do território das aldeias, que elas são Balatiponé-Mutina, elas se identificam como Balatiponé-Mutina, né? Se elas nascem ali, elas têm todos os direitos, né, como
qualquer outro indivíduo umutina, né? Ela não tem, né, não não é diminuída por isso, né? Mas ela Então, vai absorver a cultura. ela vai absorver a cultura, né? Ela vai absorver a cultura que é ensinada dentro da comunidade, dentro do povo. Vai viver dentro dessa cultura. E aí você também é professora formado ali na Unimat, em Cáceres. Eu queria que você contasse um pouquinho, você dá aula de educação, como é que é essa aula, o que a gente aprende, o que você tenta passar para os seus alunos? Sim. Na verdade, eu atualmente estou na coordenação pedagógica, né, da nossa escola, da nossa aldeia, Umutina. A nossa escola é a Escola Estadual Indígena de Laparé. E lá nós temos, dentro da matriz curricular, as disciplinas, componentes curriculares normais, né, como qualquer outra escola do Mato Grosso, do país, né, com geografia, história, língua portuguesa, inglês, matemática, história, física, geografia, biologia, enfim. Mas nós também temos a parte diversificada que trata sobre o estudo dos nossos conhecimentos, né? Que é a prática cultural, sustentabilidade, tecnologias indígenas, a língua materna, as práticas agroecológicas. Então, nós temos tantos conhecimentos científicos, né, do não índio, como também os nossos conhecimentos indígenas. Márcio, no seu mestrado você fala muito, você cita muito a sua avó Carminha, é isso mesmo? Carminda. É Carminda, isso. Quais os ensinamentos, você cita muito dito isso, qual o melhor ensinamento, o maior ensinamento que a sua avó passou para você? Na verdade, Carminda, ela é a minha mãe. É, sua mãe. É a minha mãe. E a minha mãe, ela é uma grande conhecedora, ela tem grande conhecimento, vamos dizer assim. Então, uma pessoa que eu admiro muito, né? Porque ela entende muito da medicina tradicional. Tá. Mas eu ia fazer no final, mas tudo bem. Vou fazer de novo, então. Tá bom. Tá. Ô, Márcio, eu estava, né, ainda sobre a sua tese, que eu achei muito interessante, eu li do início ao fim, eu vi que você cita muito a sua mãe, Carminda, com vários ensinamentos. De tudo que você citou, o que você leva, o que você se recorda, que fez mais diferença hoje na sua vida? Sim. Então, a minha mãe, na verdade, ela é a minha referência. A minha referência como pessoa, como estudante, né, e conseguiu, né, com várias dificuldades, concluir os seus estudos, né? E a minha mãe, ela é uma pessoa muito batalhadora, né? Ela criou 9 filhos, né, e eu perdi o meu pai muito cedo, né, com 13 anos. O meu pai ficou muito doente e faleceu. Então, a minha mãe, ela sustentou os seus 9 filhos e deu para todos eles estudo. E ela é uma grande conhecedora da ciência indígena, né? Ela entende das ervas, da medicina, né? Sabe fazer remédios, né? Usando raízes, usando plantas, folhas. Ela entende os trançados, ela entende de plantio, né? De plantio, de roça, de colheita, de preparo de alimentação tradicional. Então, ela é uma pessoa muito forte e, de certa forma, ela também fortalece, né? Porque a gente tem uma referência muito grande a seguir, né? Então, e aí, para a gente encerrar, os indígenas, acho que tem muito a nos ensinar, seja na arte, na pintura, na fala, na medicina. Qual a tradição ou prática que a cultura do homem branco pode aprender ou pode se inspirar com os povos de Umutina? eu acho que tem muito a aprender.
principalmente a questão da simplicidade, né? Simplicidade entre aspas, né? Porque simplicidade, hoje em dia, ela é qualidade de vida, né? O que é qualidade de vida, né? Você, principalmente, ter um bom lugar para morar, né? Com um ar puro, com água limpa, com produtos que você possa se alimentar, que sejam saudáveis. Então, tudo isso é qualidade de vida, né? Porque principalmente, eu acho que essa vida que a gente leva, né, principalmente nas grandes cidades, ela acaba trazendo muita complicação, muita doença. Esse olhar, né, para a natureza, para as coisas simples, só tenta para trazer benefícios, né, para a gente, para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa relação, né? Relação com a natureza, relação entre nós humanos e relação com o mundo, com todo o mundo, o universo. Márcio, eu quero agradecer a sua participação. Eu fiquei muito feliz em poder conversar com um indígena poeta e eu realmente acredito que conviver com índio seria uma experiência maravilhosa para qualquer ser humano, porque a cultura indígena tem muito a contar e principalmente a nos ensinar. É sempre uma oportunidade, né, como eu disse, da gente trazer a nossa voz, da gente trazer os nossos conhecimentos, né, para toda a população mato-grossense, população brasileira, né? Sempre uma oportunidade e gratidão, né, pelo convite. Nos colocamos sempre à disposição. Obrigada, um abraço. Eu quero visitar a aldeia, hein? Tá aberto o convite. Vou visitar, quero um cocar e um colar. A gente vê isso. Abraço, tchau, obrigada. Tchau. E a você que nos acompanha até agora, obrigada pela companhia e continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.